Isso. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. A gente agradece o convite e a confiança, né, de nos colocar aqui nesse momento, principalmente por estar falando de um assunto que a gente considera de suma importância e que nunca é demais falar dele, né, sobre a questão da família. Nós fazemos aqui o abraço do Movimento Espírita de Uberlândia, lá do Triângulo Mineiro, e a gente lembrava aqui que Minas Gerais é muito grande, né? E a gente sempre encontra muitos mineiros na reunião em Belo Horizonte do Conselho Federativo Estadual, quanto o COFENG. E aqui a gente encontra, às vezes, com Evaldo e mais alguém de Divinópolis, mas é o único contato que, na verdade, a gente tem, né? E é 2 vezes ao ano, então acho que é muito pouco, né, para a convivência nossa. E esses encontros, eles têm além de nos auxiliar a refletir sobre a visão espírita acerca de vários assuntos, tem como finalidade também proporcionar aí momentos de confraternização entre nós, o que é muito importante. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui agora é trazer para vocês alguns pontos para a gente estar refletindo acerca dessa questão. Vocês vão perceber que não existe novidade acerca desse assunto, mas é sempre bom a gente estar refletindo juntos sobre pontos que talvez a gente ainda não tenha tido a oportunidade de estar abordando ou pensando sobre eles. Então, para começar, a gente gostaria de estar parabenizando inclusive vocês pela escolha do tema, porque a Federação Espírita Brasileira já vem, através de várias campanhas, abordando essa temática. Desde 2003, depois de 2005, ela unificou essa temática. Muitos de vocês, né, devem ter visto esse material, em que ela agrupou a campanha com o nome de Família, Vida e Paz. E o que sempre foi lembrado, que era muito importante que a gente fizesse a abordagem desses temas, mas nunca fazendo de forma isolada, porque se a gente for analisar bem, a paz tem a ver com a nossa convivência familiar. E a sustentação da vida, né, a defesa da vida, tem a ver com todas essas questões. Então, não tem como a gente tratar de um e não tratar do outro. Nós, então, vamos estar abordando a temática não família, vida e paz, mas conforme foi pedido, para a gente estar falando da promoção, né, promovendo a paz, construindo a paz, promovendo a vida e família. E a gente sabe que a paz começa mesmo no coração da gente, dentro da família, se estende para a sociedade e por aí vai. É importante a gente lembrar que o objetivo da Federação Espírita Brasileira, quando ela propôs essa campanha, com relação à campanha da família, estar fazendo um destaque a respeito da função educadora da família. Essas são 2 palavrinhas que a gente é preciso analisá-las com bastante cuidado. E o objetivo da campanha Construir a Paz Promovendo o Bem também é para nos ajudar a estar discutindo e refletindo sobre como desenvolver ações e propósitos para que a gente pudesse estar promovendo o bem. Então, ao juntarmos essa campanha, nós vamos estar... Deixa eu ver se eu estou acertando aqui. Ao juntar todos esses objetivos, a gente vai lembrar e verificar que nós estamos falando de construção de homem de bem. Porque aí estamos falando também de evangelho, porque hoje é difícil da gente identificar um outro instrumento que nos auxilie a ter paz de consciência, a ter paz mundial, se não passar pela vivência do evangelho. Se alguém descobrir um outro, é preciso lançar nessa moda para ver se a gente adere. Mas até hoje parece que não existe um instrumento mais eficaz do que o Evangelho para construir a paz. Bom, não tem ninguém que não anseia viver em paz. Só se aqui em Divinópolis for diferente, né? Mas é um anseio de todos nós ter paz. Se bem que o conceito de paz varia muito, né? Tem gente que acha que ter paz é ficar ocioso, não é? Tem gente que acha que ter paz é ficar debaixo de um coqueirinho na praia, apreciando a natureza. E tem gente que
ter paz é ter atividade, ter paz é trabalhar, ter paz é muito mais que isso, né? Uma das coisas que é muito importante a gente saber, fica parecendo que nos tempos atuais tão conturbados, parece que a paz é uma coisa distante da gente, não é? Se a gente acompanhar jornal, noticiários escrito, falado, e acompanhar o dia a dia, fica parecendo que a gente, que a paz é uma coisa, está ainda dentro do parâmetro da ideologia, do ideal, de uma sociedade que ainda está por vir. E se a gente for pensar bem, realmente a paz ainda está sendo construída entre nós. Mas será que é possível a gente vivenciar relativamente essa paz, começando na família? Essa é uma pergunta que a gente faz e a gente responde que é possível sim, não é? Todo mundo concorda. Mas tá, como? Porque nesses tempos aí tão tumultuados, parece que a família está até embaixo, não é? Eu estava vendo esses dias uma pesquisa de 3 anos atrás na Europa e eu fiquei surpresa com os dados. A maioria das pessoas que foram entrevistadas ainda acreditam na vida em família. Então, a gente percebe que, apesar de conturbada e mortificada, a família ainda é a preferência de todo mundo. Ainda é o caminho para construirmos e vivermos em paz. Bom, como a gente sabe que todo mundo anseia pela paz, mas será por que todo mundo anseia a paz, mas ela ainda não está aqui junto de nós? Essa é uma dúvida que talvez cada um aí tenha uma resposta. Então, é sobre isso que a gente gostaria de estar conversando hoje com vocês. Promovendo a paz e construindo a vida em família, eu entendo que para a gente estar argumentando sobre isso, nós vamos ter que passar dar um destaque muito especial à função educadora da família, pelos motivos seguintes. Olha, na visão espírita, o que é a família? É um local, é um lugar de encontro, de convivência, de pessoas que têm afinidade, é um local de aprendizado, mas também é a oportunidade de estarmos acertando as nossas antipatias com aqueles que convivemos em outros momentos. Esse conceito de família, ele nos faz avançar muito na compreensão do que significa viver em família. O fato de entendermos na lógica da reencarnação que a nossa família é constituída assim, muda totalmente a forma da gente conviver. Quer dizer, teoricamente, teria que mudar, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Será que é possível a gente encontrar no lar, porque o local, a família é um local em que a gente vai ter realmente um apoio, onde a gente vai ter as bases para que a gente possa evoluir e, com isso, auxiliar também a evolução de outros. Eu fiz algumas perguntinhas ali que é importante a gente estar lembrando. De que maneira nós podemos superar atritos e desavenças no âmbito familiar? Já que é evidente que eles acontecem, né? Será possível encontrar no lar o suporte necessário para a gente superar as aflições do cotidiano? Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? Eu gostaria de que vocês dessem uma olhadinha nessa reflexãozinha, porque ela é a resposta no nosso entendimento para essa questão. Olha, quando fala de que a família ela tem uma função educativa, educação tem a ver com evolução. Evolução tem a ver com o evangelho. Mudar, superar o nível, passar de um nível evolutivo para outro. Evangelho tem a ver com Jesus. Jesus tem a ver com o mestre. A missão do mestre é a de educar. E a gente sabe que aqueles que conviveram diretamente com Jesus certamente tiveram uma ótima oportunidade e certamente são aqueles que sustentam a educação e a regeneração no nosso planeta, né? Então, a missão de Jesus basicamente conosco é a de auxiliar para que a humanidade possa se tornar melhor, né?
E com isso, é claro, construir o reino de Deus na terra, que também passa pela construção desse reino primeiro no interior dos nossos corações. Então, o Evangelho de Jesus é o caminho que conduz à perfeição. A perfeição, certamente, é a que vai nos trazer a tão sonhada paz. Vou passar aqui que esse tempinho vai longe. Bom, agora o maior desafio é a gente saber como então a gente lidar com essa evolução, qual é o método, qual é o processo que nós teríamos que estar usando para que a gente possa evoluir. Parece-nos que não existe uma receita. Para ensinar a ler e escrever, a humanidade já dá conta de sobra, né, de como fazer isso. Mas parece que para ajudar-nos a evoluir moralmente, é muito difícil da gente ter uma receita que seja igual para todos. De igual, pega assim, pega essa criança pequena, faça assim, quando ela, a partir desse processo todo, você vai ter alguém evoluído melhor. Então, nós espíritas convivemos muito com a questão do ensino da doutrina espírita. Nós entendemos que a formação moral, a melhoria moral das pessoas, se daria através do conhecimento da doutrina espírita. Nós temos aí quantas pessoas que já há anos e anos frequentam a casa espírita, conhece de reencarnação, sabe do Evangelho, sabe da questão da lei de causa e efeito, sabe que a gente não morre, e parece que nem por isso a gente muda. Pelo tempo que nós já conhecemos o Evangelho, pelo tempo que a doutrina espírita está entre nós, e o tempo que já existe de outras ajudas que nós recebemos, será que era para a gente estar melhor? Essa é uma pergunta que a gente faz. Nós estamos aí comemorando os 150 anos, né, da doutrina espírita. E a gente fica pensando assim, olha, já tem esse tanto de tempo que a gente já tem essas verdades com a gente. Será que nós já podemos dizer que nós já temos um salto evolutivo? Nós já mudamos de nível evolutivo a partir do momento que a gente toma conhecimento dessas verdades? Essa é uma pergunta que cada um, né, pode responder no íntimo aí do seu coração. Então a gente fica pensando assim, a instrução espírita, que é o conhecimento dos princípios da doutrina espírita, esse nós já temos ele conosco. Agora, o que fazer, o passo seguinte do que fazer com esse conhecimento é o que a gente chama da educação. Ou seja, depois que nós conhecemos a doutrina espírita, ou na medida que nós vamos conhecendo, nós vamos passar por uma reflexão profunda acerca dessa questão, e a partir disso nós teríamos que ter uma postura diferente no mundo. Isso seria a ação da educação, que é a função basicamente da família. Esse processo parece ser fácil, né? Natural. Eu conheço, eu sei que eu não morro, eu sei que aquele que está comigo, que eu me dou bem com ele, é sinal de simpatias construídas anteriormente. Aquele que é o meu desafeto é resultado de antipatias construídas também anteriormente. Mas e daí? Qual é a consequência? Qual é o desdobramento de eu saber disso? Então, a partir do momento que esse conhecimento ele serve para que eu olhe diferente para aquele que é meu afeto e olhe diferente para aquele que é o meu desafeto, o resultado disso é o processo de educação. E o resultado disso é a família estar cumprindo o seu papel de educadora, de formação moral das pessoas, porque começa realmente dentro da família. Todos nós, ao nascermos, todo mundo diz que as leis divinas, a crença em Deus está onde? Na nossa consciência. Mas ali também estão os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Como é que diferencia? Como é que eu vou acionar um e deixar o outro? Ou eu tenho que acionar os dois? Parece que, do ponto de vista da família, que é o que nós vamos tratar hoje, fica parecendo que a nossa maior preocupação é estar acionando o que é defeito, o que é vício, porque
Parece que a base da educação que tem sido o método usado é o de ficar corrigindo, é o de ficar dando mais atenção aos defeitos e às tendências negativas do que de desabrochar essa tal de lei divina que está na consciência da gente. Será que tem um jeito? Será que a gente deve acionar os dois? A gente deve dar mais atenção aos defeitos e aos vícios para poder consertar? Ou nós devemos dar mais atenção para desabrochar essas potencialidades, essa divindade que tem dentro de nós? Essa escolha é muito importante, porque a partir do momento que eu decido, eu estou escolhendo como eu vou fazer. E o maior desafio para todos nós, na família, enquanto função regeneradora, função educativa, é a gente definir isso. O que nós vamos fazer? Que modelo seguir? Então, essa é uma questão que a gente gostaria de estar discutindo aqui com vocês. Essa conversa toda tem a ver com aquilo que o Evangelho fala, lá no capítulo 17, que é a meta da construção do homem de bem na terra. Por que a gente escolhe o Evangelho? Todos nós estamos aí escolhendo o Evangelho para poder lidar com essa questão de educação. Por que ele é o nosso referencial? Eu acho que todo espírita, todo cristão concorda que o Evangelho, ele é o código divino da humanidade. Se nós seguirmos na risca aquilo que propõe o Evangelho, certamente já teríamos encontrado a paz. Certamente já estaremos em um mundo mais evoluído do que esse que nós estamos. Alguém discorda? Aqui todo mundo é espírita, bonzinho, né? Não discorda não, né? Mas o nosso problema maior é esse, né? É que a gente não consegue seguir à risca esse tal de Evangelho. Mas nós temos aí uma preciosidade há muitos e muitos anos entre nós, que é a doutrina espírita. Porque se o Evangelho é um código, é sinal de que ele não está muito claro para nós ainda. Nem todo mundo entende o que o Evangelho está dizendo, né? Qual que é o papel da doutrina espírita? Com os princípios que ela traz, reencarnação, lei de causa e efeito, sobrevivência da alma, etc, etc, é a chavezinha para a gente compreender esse Evangelho. E compreender esse Evangelho, certamente nós, entendendo melhor, conhecendo, nós vamos vivenciá-lo melhor. Está claro o que eu estou dizendo? Vocês concordam? Quem discordar no finalzinho pode falar com a gente. Bom, então, o papel da família espírita cristã é auxiliar crianças, jovens, adultos, idosos a decodificar esse Evangelho. Porque como é que a gente vai vivenciar uma coisa que a gente não compreende bem? Tem jeito? Não tem, né? Acho que não. Por que o Evangelho é o ideal para a gente lidar com a educação? Regenerar espírito ainda imperfeito, qual daquilo ali, ó. Ele contém uma profunda reflexão e é um forte estímulo que nos conduz à reforma íntima. Por quê? Pelas consolações que o Evangelho nos apresenta e também o que ele oferece, né, de consolo e de esclarecimento para todos os sofredores de toda a ordem. Se eu tenho uma doença, se eu tenho um problema moral, se eu tenho um problema financeiro, se eu tenho um problema disso ou daquilo, o Evangelho, ele me dá aquilo que eu preciso para me conduzir diante desse problema ou dessa dificuldade. Então, o Evangelho, ele é o estímulo, ele só nos estimula para as coisas nobres, não é? Eu não posso, inspirada no Evangelho, no amor colocado lá, matar alguém, porque não é esse o propósito. Então, o Evangelho, ele realmente é a fonte, é o referencial para que a gente possa evoluir, mudar de vida evolutiva e, consequentemente, chegar a essa paz tão esperada. Isso também é novidade para nós, né? Então, se o Evangelho é a porta, o caminho para essa felicidade, para a paz, a doutrina espírita é a chave. Existe um chavão colocado no meio espírita, né? Que Jesus é a porta, Kardec é a chave. É dentro desse contexto que a gente entende assim. Imagina o Evangelho sem a doutrina espírita. Imagina eu leio o Evangelho.
eu não tenho nenhum conhecimento dessas questões de reencarnação, etc, etc. Não fica difícil entender aquilo? Não é complicado? Por exemplo, falar de perdão das ofensas. É impossível perdoar ofensas se eu não tenho motivo para isso. Então, decodificar essas coisas é o papel da doutrina espírita e é o nosso enquanto estudioso, né? Mas para isso acontecer, é preciso estudar, conhecer e vivenciar. Por quê? Como é que um princípio pode ser aplicado se ele não é conhecido? Eu falo para o indivíduo, mas você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que deixar de ser egoísta. Pô, você não entende bem o que é isso. Ah, você tem que ser bom, você tem que perdoar. Mas como? Por quê? Bom, se a gente for analisar nos livros, nas obras básicas, nós vamos encontrar a definição de educação na visão espírita. A gente está colocando, e muitos concordam com isso, que a educação realmente é o caminho para que a gente encontre a paz. É o caminho para que a gente se reforme intimamente, que a gente adquira virtude. Então é o caminho para a gente ser feliz e encontrar a paz. Lá no Livro dos Espíritos, nessa questão conhecida de todo mundo, né, eles dão uma definição do que é educação na visão espírita. É a arte de formar caracteres. Ali seria a arte de formar o caráter das pessoas, a personalidade. Opa, passei ela aqui. Como é que eu volto? É o segredo, é o enigma. Tá. Isso. Agora, quando fala de formar caracteres, lá fala de formar hábitos. Olha, são umas palavrinhas interessantes. Porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Gente, como é que a gente forma hábito? Como é que a gente forma o hábito de fumar? Como é que a gente forma o hábito de falar mal da vida dos outros? É uma coisa que a gente se aplica em fazer aquilo, é todo dia, a gente exercita muito. Então, o hábito de adquirir virtude é também exercitar. Então, quando diz ali que a educação é a arte de formar caracteres, é porque é um desafio, nós temos que ser realmente artista para dar conta de fazer isso, né? Isso está lá quando vão dizer, os espíritos vão falar da lei do trabalho, quando pergunta lá assim, e quando é que a pessoa já idosa não pode ganhar o seu sustento? Como é que faz com a questão do repouso, do trabalho, etc. Aí lá vai dizer que a responsabilidade é da sociedade de todos nós, porque aquele que o mais fraco, o mais forte tem que acudir o mais fraco. Aí é no combate ao egoísmo, que é coisa também que a gente conhece bem, né? E que não nos deixa viver em paz. E para completar, diz que a forma de combater o egoísmo, já que ele é a origem de todos os vícios, é essa aí, Se faz assim, tem esforços tremendos para conseguir fazer com que a gente deixe de ser egoísta, mas parece que ainda está difícil, né? Olha, ele ainda continua a ser olha que palavra forte, não é minha não, é dos espíritos, estava escrito lá, olha. Ele continua a ser o verme roedor, a chaga ainda que atrapalha a sociedade. Vou passar depressa que eu quero chegar num outro momento. Então, ali vem dizendo de que a educação, né, se ela for bem entendida, ela é a chave do progresso moral. É porque quando fala que é educação, ele está dizendo o seguinte, nós não estamos dizendo da instrução. Não é conhecer aquilo só que está nos livros, é além de conhecer, compreender e vivenciar. Então, é dessa educação que está falando, e não da educação intelectual. Mas ela é importante. Nós espíritas precisamos também desenvolver intelectualmente. Nós temos que avançar, nós temos que evoluir. E ninguém evolui se não desenvolver inteligência. Então, a parte, esse desenvolvimento intelectual é fundamental para a gente conhecer e desenvolver também o aspecto moral. Deixa eu passar aqui. Aí nós vamos estar falando da educação espírita. Definir a educação espírita não é uma coisa muito difícil, é a gente começar a formar caracteres, a formar hábitos, segundo os princípios colocados no Evangelho. Essa é a educação espírita. Bem simples, não é? Bom, essa tal da educação, ela pode acontecer na família, na escola, no centro, no trabalho.
Mas tem um probleminha. Para se conseguir trabalhar com essa educação, ela não pode ser... Ela primeiro tem, ela precisa passar por algumas formas, algum método disso acontecer. Nós colocamos ali 3 métodos, olha, para a gente poder desenvolver formas de se educar, porque esse continua sendo um grande desafio. Como fazer as pessoas melhorarem moralmente? Sermão adianta? Catequizar as pessoas tem adiantado para que a pessoa melhore moralmente? Violência, bater, tem resolvido? Então, segundo a visão da educação espírita, para que a gente evolua moralmente, não é através de métodos violentos. Então, tudo que é conseguido com violência não tem como fruto a educação. Porque na visão espírita, a educação é uma coisa que o indivíduo ele faz autonomamente, ele se convence de que ele tem que fazer, usando a razão. Né? Ali tem algumas palavrinhas importantes. Contágio moral. Como é que a gente educa o outro através de contágio moral? Moral contagia? Doença, sim. Contágio moral é uma coisa que emana da gente. Aquilo que a gente sai da gente. Ele convence, o exemplo é fazendo, né? Mas é uma coisa que, por mais que a minha boca fale que eu não sou egoísta, mas as minhas ações me mostram que eu sou, ou o contrário, então é fazendo. Através da prática moral. Ninguém aprende nada se não viver. Então, se eu não vivenciar situações em que eu deixe de ser egoísta, dificilmente eu vou avançar nesse sentido. Através do amor. O amor que se fala aí é aquele amor que supera um pouquinho os conceitos que a gente tem. O amor colocado aí, que auxilia nessa questão da educação moral, é aquele amor de quem se interessa muito pelo outro e quer muito a felicidade do outro. E, em função disso, ele vai, é claro, facilitar e se empenhar nessa convivência. E temos a questão do diálogo. Não é possível ninguém participar de um processo educativo, de aprender as coisas, se não houver diálogo, se não houver conversa. Mas diálogo não é uma coisa improvisada, não é? O diálogo que chega a ser um método de aprendizado da moral é um diálogo que começa espontaneamente desde criança. Não é hoje eu resolvo, amanhã não, e não é um monólogo também, né? O diálogo pressupõe respeito, confiança. Se nós utilizarmos o método do diálogo, nós praticamente não teríamos pessoas nas filas dos psicólogos. Porque o que é claro que não é uma coisa tão simples. Há casos que precisamos de uma ajuda especializada. Não haveria depressão. O diálogo, ele pressupõe confiança em alguém. Você ter reciprocidade do outro com relação. Não é aquele que o diálogo pressupõe, indica que eu não sou indiferente ao sentir do outro, ao pensar do outro. Então, o diálogo, se ele existisse de fato, ele realmente daria uma esvaziada nas filas aí dos divãs dos psicólogos, né? Então, ali nós estamos definindo, com a ajuda da Dora Encontre, no livro Educação segundo o Espiritismo, ela define o que é educação. A gente acha muito interessante esse conceito de educação. Penso que ele é simples da gente entender. Toda influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um bem em alguém, é educação. É um processo educativo. Qualquer influência que eu exerço sobre alguém, e que com isso eu estou auxiliando a pessoa para ela mesma, por vontade própria, buscar a sua melhoria, isso é educação. Aí nós não estamos falando de educação que na relação do adulto com a criança, não. Um filho pode influenciar positivamente o pai. Se ele é um espírito mais evoluído nesse sentido, por mais que as pessoas achem berrante, uma sogra pode influenciar um genro para despertar nele um bem. Né? Tradicionalmente, na nossa cultura, sogra é uma coisa terrível, né? Mas pode sim. É uma relação que independe da idade, do sexo ou da função que ocupa.
Então, qualquer espírito pode despertar um bem no outro. E quando influenciar alguém para o bem. E quando isso acontece, estamos desenvolvendo um processo pedagógico, está acontecendo um processo educativo. Agora, o contrário, analisem vocês. Quando é que acontece um processo deseducativo? Quando acontece da mesma forma, eu influenciar alguém para despertar nele um mal, né? E aí, lembrando, né, que só ocorre influência positiva e não violenta através do amor. Então, autoritarismo, violência, grita, etc., etc., realmente não é processo educativo. Qual que é a finalidade da educação? Ajudar o outro a evoluir. É simples, a educação está aí como um processo para que eu ajude a outra pessoa e a mim mesmo a evoluir. Por quê? Evoluir, gente, faz parte da vida. Evolução, isso está em consonância com a lei da vida. Tudo evolui, nada fica estático. Há demoras, mas a evolução acontece, né? Tudo evolui para a perfeição. Aliás, o que nós viemos fazer na Terra? Não foi para pagar conta. Dívida moral. Se nós olharmos lá, qual que é a finalidade da encarnação? Qual que é? Aperfeiçoar. E tem mais uma coisinha. Aperfeiçoar e ajudar o mundo também a avançar. Essas duas tarefinhas simples, né? Agora, a reencarnação, aí ela já vem para nos ajudar e também quitar essas pontinhas que a gente faz no processo de aperfeiçoamento, né? Porque durante muito tempo, né, parecia que era assim um princípio colocado no movimento espírita, no meio espírita, de que a gente veio aqui para sofrer, pagar conta. Olha que esse conta que não acaba, né? Mas é um equívoco na interpretação. Bom, como a nossa evolução, ela vem acontecendo, a gente não sabe quando começou e nem quando vai terminar, é animador, né? Não sei quando começou, não sei quando vai terminar, então isso não forma, não acaba, não, né? Quem aqui sabe a idade do seu espírito? Alguém já teve uma visão? Alguém já te disse? Qual a idade do seu espírito? Não sabemos, né? Eu não tenho ideia. Eu acho que eu não sou muito antiga, não, mas pelas burradas que a gente já está fazendo, parece que é recente, né? Saí da forma há pouco tempo. Diante desse processo todo de evolução, a nossa vinda na Terra, todos nós sabemos que é um pedaço pequeno, né? 70 anos, 80 anos, hoje já tem muita gente vivendo mais de 100, né? A média de vida aumentou. Mas isso é uma breve estadia aqui na Terra. Como a gente sabe que nós não vamos conseguir virar anjo só numa encarnação, né? A gente tem que pensar que nós precisamos ter algumas metas. Não dá para eu querer ser perfeito nessa encarnação. Alguém consegue? Eu que desisti, com 50, mais 30 ou menos não dou conta, né? Então não tem jeito. Mas diante dessa questão de não sei quando termina e não sei quando é que eu vou chegar pelo menos no nível de Jesus, né? Não sei meu caminho como é, a gente tem que traçar algumas metas. Isso faz parte do processo educativo também, né? Se eu não consigo tudo, o que é que eu priorizo? Essa é a questão. Nós temos aqui algumas sugestões do que priorizar. Essas ideias também não são minhas, eu retirei das ideias de uma pessoa que tem contribuído muito, acho que já esteve aqui, eu fiquei sabendo, que agora encontra, é claro que com as obras da doutrina espírita, né? Elas nos mostram isso há muito tempo, só que a gente não consegue entender e de vez em quando vem uns que nos ajudam mais do que os outros, né? Nessa obra, Educação segundo o Espiritismo, aqui. Todo mundo conhece? Hoje nós temos muita produção, particularmente esse assunto foi tirado daqui. Quem não conhece, seja idoso, seja novo, seja jovem, seja criança, seja pai, avô, é muito interessante as questões aqui colocadas. Ela trata do educando, do educador e de métodos e tudo mais, muito interessante. Nos ajuda a tirar do Evangelho e das obras básicas restantes, o que já está. Então nós vamos analisar aqui algumas metas. Primeiro, isso para a gente caminhar numa perfeição e para ver se a gente encarna futuramente numa família em que a gente tenha mais paz e num mundo mais harmônico também. Uma das primeiras metas seria
contribuir para que todo ser aqui encarnado desenvolva toda a perfectibilidade possível. O que quer dizer isso? Nós não temos aqui a lei divina na nossa consciência, é tirar o máximo possível daqui. O Pestalozzi, que é um grande educador, né, de tempos e tempos aí atrás, ele falava muito na questão da educação da cabeça, do coração e das mãos, né? Me parece que é mais ou menos isso. Ele está muito em consonância com o pensamento espírita, né? É educar a cabeça, é a inteligência, a razão, o coração é o sentimento e as mãos é o trabalho, é o fazer. Então a gente percebe que a gente chamaria isso como um dos precursores aí também da doutrina espírita, né? Então, uma das coisas importantes é isso, ó. No estágio evolutivo em que a gente se encontra, aqui na Terra nesse momento, o que era possível desenvolver de potencialidade? Para isso, eu tenho que largar de ficar cutucando os defeitos. Na verdade, a gente olha muito para os defeitos, corrige muito e não estimula que o indivíduo evolua. Não estimula as potencialidades. Aliás, parece que muitas vezes a gente nem consegue observar se tem. Não é? Tem gente que a gente só enxerga defeito e não vê potencial ali. Não sei se vocês já fizeram uma dinâmica assim. Tem 5 minutos para relacionar os defeitos que o fulano tem. Aí a gente escreve rapidinho. Me dá outra folha. E vai escrevendo. Aí depois dá 5 minutinhos para relacionar as qualidades. A gente mal consegue escrever 2 ou 3 palavras. Isso ilustra bem o quanto que o nosso olhar está focado para os defeitos. O defeito do marido, o defeito da sogra, o defeito do filho, o defeito disso. E não conseguimos enxergar muito bem o potencial. Aí está dizendo que como meta, seja para qualquer pessoa em família, que a gente deve estimular sim o potencial de cada um. Exemplo. Vamos pensar que uma pessoa encarnada aqui na Terra, ela é atrasada normalmente. É até malfeitor. Vamos pintar bem o quadro aqui, para a gente caracterizar bem. Se essa pessoa, nessa encarnação, conseguir ser mais favorável ao trabalho, despertar nela a vontade de trabalhar e passar pela cabeça dele que pode existir um Deus e leis que regulam a nossa ação e que nos cobra, nos dá, mas também nos cobra e as consequências do que a gente faz. Se ele conseguir mudar isso, será que ele ganhou algo na encarnação? Ganhou. Mas e se alguém já acredita em Deus, já é trabalhador, cumpridor dos seus deveres, só basta isso? Ele fica repetindo isso? Não. Ele tem algo mais a contribuir, principalmente em favor do próximo. Então, veja bem, a gente tem que conhecer bem para saber o que é que a gente tem em mãos ali, qual que é o objeto da nossa educação, quem é a criança, quem é o marido, quem é a mulher, etc, etc. Para saber o nível evolutivo em que está e que potencialidades, quais as necessidades de evolução prioritárias, porque já que a gente não dá conta de fazer tudo. Se alguém é preguiçoso, o que eu tenho que fazer? Estimular aquilo ali. Alguém que não gosta de estudar, não gosta de aprender as coisas, eu tenho que criar situações, estimular e achar coisas que ele goste de aprender. São coisas que parecem simples, mas são fundamentais para o progresso, para que ele se eduque, para que ele evolua e, consequentemente, para que ele possa, numa convivência, ser mais fraterno, desenvolve a inteligência, compreende melhor as coisas e desenvolve as potencialidades que ele tem. Então, isso é muito importante. A gente tem muito, por exemplo, quem não gosta de estudar, criança que não gosta de estudar, os métodos de punir são imensos, nós temos muito, mas a gente não pensa muito que ele não vai passar a gostar de estudar sozinho, só porque a gente fala que tem. Então, nós temos que criar formas de fazê-lo gostar mais. Isso é desenvolver a perfectibilidade que é possível. Ajudar o indivíduo a revelar suas características individuais. Quanto mais a gente evolui, mais nós particularizamos o nosso ser. Vocês já viram Maria vai com as outras? Não tem esse ditado? São pessoas que não têm pensamento próprio, né? Que tem uma coisa aqui e eu sigo, tem outra aqui e eu sigo. Então, na medida em que a gente evolui, cada
cada virtude que a gente vai adquirindo, desenvolve inteligência e outras coisas mais, a gente vai formando o nosso ser. Então nós vamos ficando bem diferenciados, nós não passamos a ser mais Maria vai para as outras, não é? A gente já tem uma característica marcante. Então, evoluir significa você individualizar mais você, não ser egoísta. Você é conhecido pela marca registrada que você tem. E é importante que a pessoa ela tenha isso, porque hoje nós vemos aí uma geração de espíritos encarnados na Terra, recentemente, muito inteligentes, mas muito frágeis psicologicamente. Haja visto, nós estamos aí com um nível altíssimo de adolescentes com depressão, suicídio. Não sei se isso aqui é assim, mas em geral a gente tem observado isso. Por exemplo, hoje já é comum a gente ouvir falar direto que um jovem se suicidou. Um jovem suicidou. Um jovem está assim. Na universidade são muitos os casos de jovens que estão com depressão. Que diante de qualquer dificuldade na vida não sobrevive, pira. Então é fragilidade moral, né? Diante das primeiras dificuldades separa, né? Por exemplo, hoje a média de casamento dura muito menos, né? Um amigo nosso lá comemorava 60 anos de casado, é inédito. Hoje muitos dos casais hoje não vão chegar a comemorar isso. Então, assim, diante das primeiras dificuldades, muitas vezes não consegue superar. Facilitar o cumprimento da missão específica que o Espírito trouxe à Terra. Além de cuidar do nosso desenvolvimento, todos nós temos uma missão aqui. Não uma missão do porte da de Jesus, mas todos nós temos. Nós temos um compromisso ao encarnar aqui. Um compromisso familiar, um compromisso com a profissão, um compromisso com uma determinada sociedade. Se a gente olhar em volta da gente, na nossa família mesmo, a gente verifica pessoas que vieram com um compromisso não só de cuidar dele, mas de cuidar de mais um grupinho. Tem ou não tem? Na família, o que acontece? O fulano é o mentor da coisa, ele sempre é que tem a palavra, tem mais discernimento, ele sempre consegue chegar, conversa com fulano, aconselha, etc, etc. Nós temos pessoas, né, espíritos que encarnam na Terra para poder ajudar no avanço de uma determinada comunidade. Outros da humanidade, como nós vimos por aí muitos, né, que encarnam com a missão mesmo de ajudar a humanidade a avançar. Então, o importante é a gente ajudar a descobrir qual que é a missão que trouxe aquele espírito à Terra. E essa tarefa inicialmente é de quem? É na família. É ali que ele vai se constituir, se formar, adquirir uma profissão. Então é muito importante ajudar a descobrir e ajudar a cumprir. Porque muitas pessoas acham que essas coisas vão acontecer naturalmente. Não, fulano quer fazer isso, fulano quer ter essa profissão, quer ter aquela. E não existe uma preocupação de observar bem e ajudar. E tem muitos daqueles que não querem nada, né? Esse também é o alvo da nossa preocupação. Uma outra questão que é importante é que a educação, então, ela deve ajudar a descobrir e assumir, né? Semear verdades e virtudes eternas. Bom, como a gente não vai conseguir desenvolver tudo agora, nós vamos ter que deixar um pouco para frente, não é? Então, é não ser imediatista e achar que alguém tem que dar conta de tudo agora nessa encarnação. E descobrir que tem coisas que a gente pode deixar para frente. Hoje, atualmente, aí nós temos que acreditar nesse princípio de que nós voltaremos. Existem outras vidas para frente. Por quê? Hoje, naturalmente, pode ser que nós estamos agindo aqui na Terra com a influência de alguns espíritos que nos ajudaram em vidas passadas. Ou não? Quantas mães nós já tivemos? Quantos pais? Quem são os nossos anjos da guarda? Um espírito protetor, se não um espírito que nós convivemos, gostam da gente e investem no nosso futuro. E começaram lá atrás. Então nós não podemos desprezar isso, né? Não podemos.
Quando a gente fala isso com a molecada e fala assim, quantas vezes já entramos na escola? Fala, não é possível, de novo, mas quantas vezes nós já aprendemos a ler e escrever? É relembrar, porque já fizemos muitas vezes. Né? Então é muito importante essa meta estar na cabeça de todos nós. Formar sempre educadores. Toda pessoa que recebe uma influência para o bem, certamente ela vai influenciar alguém também para o bem. Será que é verdade? Essa é uma crença que tem. Então, em todos aqueles que nós investimos, certamente também vão se fazer educadores para frente. Se bem que hoje não está muito em moda, não, né? Dizer assim, eu faço isso que meus pais faziam. Hoje é o contrário, né? Eu faço isso que meus pais não faziam. Hoje tem essa questão colocada. Mas é muito importante a gente pensar que amor doado jamais é perdido. Então ele vai ter quem continue isso para frente. Certamente que vai. Então essa é uma coisa importante da gente estar fazendo. Bom, será que essa tal de educação, essa coisa de influenciar positivamente alguém, será que dá resultado? É garantido? Se não é garantido, não vale a pena, né? Ou será? Realmente, não é certo o resultado. Por quê? Depende de muitas coisas. Apesar de fazermos assim ou fazermos assado, ainda depende de um punhado de coisa. Por exemplo, depende muito, olha, da grandeza do amor do educador pelo educando. Esse é um ponto fundamental. Para mim poder exercer essa influência sobre o outro, para ter resultado, depende disso. Mas depende também da capacidade de quem está nesse papel de educador, de renúncia, de doação, porque quando os espíritos falam lá que educação é formar hábitos, não é eu falo hoje, amanhã tem, não. Aquele ditado que o uso do cachimbo faz a boca ficar torta, com um cachimbo entortar uma boca é uma vida de uso, né? Então, é uma coisa que tem que ter realmente um grande interesse pela felicidade do outro. Uma das características do cristão, do espírita cristão, é nunca ser indiferente ao destino espiritual do outro. Principalmente na família. Nós nunca poderemos ser indiferentes ao que vai acontecer, não aqui, mas qual é o destino espiritual daqueles que estão conosco. Porque parece que depois que desencarna, sai da nossa vista, né? Parece que não incomoda tanto, mas nós não podemos nos preocupar, não podemos deixar de preocupar. E, então, depende muito do interesse que eu tenha pela felicidade do outro. E também do desinteresse que a gente tenha por qualquer tipo de recompensa. Aí quem conhece lá no Evangelho, aquele capítulo que fala da ingratidão, sabe, né, o que é ingratidão, né? Então nós temos que a questão do resultado da educação depende disso. Quando a gente fala num processo de educação assim, a gente sabe que isso é educação de amor, né, de doação. Então a gente não sabe bem o resultado disso não. Por quê? Também depende do grau. Opa! Ih, voltou aqui. Em qual que aperta aqui? Colocar assim. Em qual? Ah, não vejo. Tem que pôr óculos. Então, tem mais uma coisa que depende ainda, olha. Estava certo. Depende do grau de evolução do espírito que recebe. Depois de eu fazer tudo isso, ainda eu tenho que ver se o outro quer. Né? Eu estou querendo, mas e o outro quer? Quer evoluir? Quer crescer? Não sei, depende. Né? E depende também dessa liberdade de que quem é o alvo desse processo de educação querer aceitar ou não. Né? E depende esse aqui é complicado, ó. Depende do grau, das características do educador e da maior afinidade espiritual entre ambos. Mas como nós já sabemos que a família é constituída de simpatias e antipatias, nós que dizemos ser cristãos ou espíritas,
e somos adultos, nós temos a responsabilidade de, ao deparar na convivência familiar com espíritos assim, que não são afins, nós temos a responsabilidade de tentar conquistar a sua simpatia. Porque senão a encarnação não valerá a pena. Então o esforço tem que ser nosso, de tentar transformar essa antipatia em simpatia. Então nós temos esses casos assim gritantes, nós temos que investir neles. Eles são o alvo da nossa encarnação. E isso é que traz, essa visão assim é que traz a paz na família. Porque o contrário traz é o quê? É a desarmonia, o desequilíbrio, a infelicidade. Todo mundo que tem estrangeiros dentro de casa e percebe que algo existe lá no Evangelho, fala assim, ó, ele ou você, os dois fizeram alguma coisa, né? Não é gratuito. Então nós temos a responsabilidade de fazer isso, de transformar essa antipatia em simpatia. Então não pode dizer, mas o fulano não me aceita, não gosta de mim. Eu tenho que minimizar isso, aí vai ter valido a pena. E aí eu vou ter influenciado alguém positivamente. Aí as pessoas podem dizer assim, mas se a educação ela não é garantida, será que vale a pena? Se bem que a gente, tudo na vida não é 100% garantido, né? Nem as garantias que eles dão nos aparelhos, etc, não é uma garantia 100%, né? Mas todo empenho colocado na educação, qualquer que seja ela vai dar um resultado imediato. Como nós já sabemos disso, que a família é a base para a melhoria da sociedade, é o termômetro, né? Se a família vai bem, a sociedade vai bem também. Se a família vai mais ou menos, a sociedade vai mais ou menos. A gente sabe que é o termômetro, nós sabemos que se eu melhoro alguém, esse alguém vai ser melhor na sociedade. Então, imediatamente, nós vamos ter um resultado sim. É alguém melhor convivendo com os outros. Isso é uma coisa lógica, não é? Imediatamente nós vamos ter pelo menos um ganho, nós vamos estar somando, contribuindo para que alguém seja melhor nesse meio. Passou ali, mas o Kardec fala o seguinte, que na Terra, que a média geral da humanidade não é de espíritos endurecidos no mal. Será? Dizem, pensando lá na época de Capela, né, quando fala que o planeta lá mudou um pouquinho de nível evolutivo, então que eles mandaram os espíritos para nascer aqui, porque precisavam de ajudar o mundo a melhorar e também melhorarem a si mesmo. Diz que se a gente fizesse que nem Capela, a gente ia mandar embora uma minoria. Aqui não é firme isso. Ou seja, é uma minoria que faz barulho. Vamos analisar na cidade da gente, né? Será que a maioria sai por aí matando, roubando, machucando? Não, o nosso problema de maioria é o egoísmo lá dentro de casa. É uma confusão menor, né? Mas que causa muito mal também. Então vale a pena, porque, segundo dizem, a humanidade não tem muitos espíritos endurecidos no mal, já tem muitos mais que aceitam e concordam que você também não deve sair por aí provocando, né, sofrimento. Então vale a pena. Uma coisa é certa, a semeadura do amor jamais será perdida. Seja nessa vida ou noutra vida, há que trazer algum benefício. Há que trazer algum benefício, então vale a pena sim. Nós precisamos, o que a Terra, a humanidade precisa hoje é de pessoas que sejam mais solidárias, não é? Se a gente consegue, com o processo da educação, até enquanto criança e vai crescendo um adulto assim, certamente a contribuição dessa família para a sociedade vai ser boa, né? Porque nós teremos pessoas melhores convivendo na sociedade, melhores políticos, melhor juiz, melhor bicheiro, melhor pedreiro, melhor isso, melhor professor, etc, etc. Né? Então ainda existe um benefício. E lembrando que amor doado jamais é perdido, né? Toda pessoa que recebe uma influência positiva, cedo ou tarde, ele vai mostrar o resultado disso. Ele também vai influenciar alguém, cedo ou tarde.
Talvez não seja agora, mas pode ser depois. E lembrando que não foi assim com Jesus. Quando Jesus veio à Terra e lançou a semente do Evangelho, todo mundo seguiu? Não. Alguns poucos, né? E nós, hoje, estamos aí nos esforçando muito para correr atrás, né? E alguns ainda nem pensam, nem estão sensibilizados para essa questão. Então, mas o esforço dele foi em vão? A Terra ficou melhor de lá para cá? Claro que ficou. Só de ter respirado o mesmo ar que nós no período já melhorou bastante, né? Mas ele espera pacientemente por nós há séculos que a gente resolva segui-lo. Então, o nosso processo também na convivência familiar é o mesmo. O Evangelho está aí, a semente está lançada e estamos aguardando. Mas isso não acontece espontaneamente. Nós não podemos, quando fala, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala assim, se a gente for pensar na leva de espíritos que são jogados diariamente na sociedade, sem freio, né, a gente há que pensar no mal que traz. Então, no mínimo, nós, na família, dando a nossa contribuição, nós estamos auxiliando na evolução do espírito e na evolução do planeta, do nosso mundo material aqui. Porque essa é a nossa responsabilidade, é para isso que nós viemos aqui. E a gente entende que realmente só haverá paz na família e no mundo, ou no interior de cada espírito, se ela for construída mesmo. E ainda dizem, né, segundo os chavões que tem por aí, que para a paz aparecer, basta a gente querer. Então a decisão é minha. Então fica aí essa reflexão que a gente trouxe, que não tem nenhuma novidade, mas para chamar a atenção que dentro desse contexto todo de necessidade de planeta de expiação de prova, ainda é necessário que a gente defina bem o que nós precisamos fazer e faça com qualidade. Não tem como fazer mais ou menos. Aqueles que estão conosco e nós também estamos aí para aproveitar esta encarnação. Então o momento é de investir na qualidade moral daqueles que estão conosco e na nossa também. E desejamos sucesso nisso. Porque dizem que numa época que se precisava muito de evangelizador de criança nas casas espíritas, algumas pessoas andaram espalhando por aí de que para cada evangelizador tinha 8 espíritos do lado de lá auxiliando o evangelizador nessa tarefa. Esse período a gente conseguiu bastante, tem gente que acreditou mesmo, eu acho que tenha mais, não é só 8 não. E rendeu bastante, a gente está precisando de fazer isso com a família também. Nós precisamos acreditar que isso é possível sim. Que do jeito que tem coisas que se a gente não entrar na escola ou entrar num curso para aprender, a gente não vai aprender. Então tem coisas que, do ponto de vista moral, se não for ensinado, se não criarmos condições para vivenciar essas situações, não vamos avançar. Então fica aí que vale a pena realmente a gente ter esse código divino do nosso lado, sentido, conhecido e vivenciado, porque ele realmente é o caminho para a nossa paz. É o que todo mundo deseja, mas ainda precisamos fazer muito para poder conseguir. Então, muito obrigada. Quando chega a noite eu me deito e começo a pensar nesses jovens perdidos nas ruas, a ferir e a matar. São 1000 guerras lá fora e aqui dentro, aqui bem dentro de nós. Tanta gente pedindo amor e não se ouve sua voz. Nós podemos mudar, tudo isso é preciso tentar. Basta levar a paz, sementinha pra todo lugar. Um sonho nasceu, uma
flor se abriu, e são tantos os nossos motivos para continuar. Um coração vibrou, uma oração surgiu, e eu sei que os anjos do amor vão conosco estar. Semente paz pra plantar na terra, semente paz pra cultivar nos corações, semente paz pra colher bons frutos. Você pode também ser um bom jardineiro da paz. Semente paz pra plantar na terra, semente paz pra cultivar nos corações, semente paz pra colher bons frutos. Você pode também ser um bom jardineiro da paz. Semente paz pra plantar na terra, semente paz pra cultivar nos corações, semente paz pra colher bons frutos. Você pode também ser um bom jardineiro da paz. Semente paz pra plantar na terra, semente paz pra cultivar nos corações, semente paz pra colher bons frutos. Você pode também ser um bom jardineiro da paz. Você pode também ser um bom jardineiro da paz.